Irmãos, sobre um tema que eu não sei se foi proposital ou não, talvez não tenha sido, mas Deus faz isso, né? A última música falava muito. Na última canção, um trecho da música disse assim: tua graça é um oceano e eu estou me afogando. Poderoso isso, né? A graça de Jesus é um oceano, ou seja, algo imenso, muito grande. E eu estou mergulhado, eu estou imerso nisso. Tá? O tema da nossa mensagem nessa manhã é Maravilhosa Graça. É Maravilhosa Graça, que é um nome de um cântico, né, muito famoso. Maravilhosa Graça. Né? E nós vamos falar sobre isso. Precisaria de muito tempo para falar sobre isso, porque esse tema é uma das principais pilares da fé cristã reformada, uma das principais doutrinas, né, dos evangélicos, dos cristãos evangélicos, mas não vamos aqui se alongar tanto assim, tá? Para isso, eu quero fazer uma leitura com vocês numa carta que Paulo escreve a um homem chamado Tito. Então vamos lá em Tito, capítulo 2, poderíamos usar Efésios capítulo 2, mas vamos trabalhar aqui com Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Que está escrito assim, irmãos. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ou se manifestou salvadora a todos os homens. E aí continua. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, a graça de Deus, ela se manifestou. Né? E ela se manifesta em Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens, que é trazendo perdão a todos os homens. Essa semana, um dos assuntos mais buscados na internet aí, fora algumas coisas relacionadas à política, foi a figura do Jô Soares. Né? Muitas pessoas, assim, um pouco chocadas com a morte do Jô Soares. E tem uma história do Jô Soares muito interessante que ele conta. Quando a mãe dele tinha já mais de 70 anos e tinha diversas dificuldades, assim, ela, numa noite chuvosa, atravessando a rua, ela não reparou ali quando estava atravessando a rua nessa noite chuvosa e ela foi atropelada por um taxista. Alguém ouviu essa história aí? Não? E ela foi atropelada por um taxista. O taxista prestou os primeiros socorros, colocou ela no carro junto com o esposo dela e foram para o hospital, mas o estado dela era muito grave. E passado alguns dias, ela morreu. Né? E aí, parecia que tinha terminado a história. Um dia, Jô Soares chega no aeroporto de Congonhas, 10 anos depois que a mãe dele tinha sido atropelada e tinha sido morta, e ele pega um táxi. E o cara do táxi vai calado com o Jô Soares. O que não é normal, todo mundo se espanta muito quando um taxista aí pega alguma personalidade, né? E aí quando chega o momento do Jô Soares descer do táxi, o taxista fala para ele assim: eu poderia só te falar uma coisa? O Jô Soares, sim, claro. Ele fala assim: eu queria te pedir perdão. Perdão? Por que perdão? Porque foi eu que atropelei a sua mãe há 10 anos atrás. Olha como o mundo dá volta, irmãos. E aí Jô Soares diz algo para ele que para mim é uma manifestação da graça de Deus. Jô Soares disse para ele assim: filho, fazem 10 anos que você já foi perdoado.
O cara que atropelou a mãe dele. Né? Ele falou assim, porque fazem 10 anos que eu não durmo. Falei, mas você não dorme por outras razões, porque fazem 10 anos que você está perdoado pela minha família. Meu pai te perdoou naquela época, eu te perdoei, fique em paz. A gente entende que foi um acidente, né? Irmãos, a graça de Deus é isso. É a libertação da nossa culpa, sabe? Às vezes alguém que lá no passado cometeu o pior dos absurdos, se ele buscou em Cristo o seu perdão, se o Espírito Santo trabalhou na vida dele o arrependimento, fazem 10 anos que ele está perdoado por Deus. Perdoado por Deus. Porque a graça é isso. É perdão. É algo que todos os homens carecem e que Deus nos entrega sem nós merecermos. Isso chama graça. Graça é quando o coração de Deus se move em nossa direção sem a gente merecer. E perdão é isso mesmo. Perdão é algo que nós entregamos ao outro sem ele merecer. Às vezes nós, nas nossas relações, nas nossas relações pessoais, a gente diz assim, não, eu não vou perdoar ele não, ele ainda não merece. Não entendeu nada sobre o perdão. Justamente porque ele não merece que você perdoa. Se ele merecesse, seria algo justificável, seria uma desculpa, seria uma necessidade de desculpá-lo, não de perdoá-lo. O perdão é justamente porque o outro que ofendeu não merece ser perdoado. Por isso que a gente entrega perdão. Então, quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa justamente porque nós não merecíamos ser perdoado. A graça de Deus é isso, é seu perdão nos encontrando quando a gente não merece. Quando não temos justificativas. É muito estranho quando alguém pede desculpa para nós, mas está cheio de justificativas porque errou. Essa pessoa não está reconhecendo o seu erro. Mas eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Quando você pede perdão, você assume a sua condição. Você assume os seus erros e não tenta justificá-lo. Porque Deus não precisa que nós tentemos justificar os nossos erros, as nossas escapadas, as nossas caídas. Deus não precisa disso. Deus precisa só que nós confessamos. E confessar não é informar a Deus algo que Ele não sabe, porque Ele sabe todas as coisas. Confessar é concordar com Deus que você errou. Isso que é confessar. Porque temos que confessar os nossos pecados, temos que nos confessar a Deus, como se Deus não soubesse. Não. Confessar é dizer para Deus, Senhor, eu concordo com o Senhor que eu estou errado, e eu preciso do seu perdão. E não ficar tentando, mas foi por causa disso, foi porque eu olhei, foi porque eu atendi, foi porque eu acabei indo, foi porque eu estava vulnerável. Esquece as justificativas. Você não precisa apresentar a Deus as suas justificativas pelas suas caídas, porque a graça não pede de nós uma justificativa. A graça não pede de nós uma explicação. A graça nos perdoa como nós estamos, errados, né? Irmãos, a graça é algo antagônico à religião, sabe? A graça está na contramão da religião. Porque a religião é uma tentativa frustrada do homem se aproximar de Deus. E é frustrada porque é uma tentativa baseada em esforços humanos, em obras, em sacrifício, em rito. E por isso a religião é uma tentativa frustrada do homem se achegar a Deus. O Evangelho não. O Evangelho é diferente.
O Evangelho é a graça, é a boa notícia. O Evangelho não é o homem construindo uma torre de Babel para chegar no céu e alcançar a Deus. Não. O Evangelho é Deus escolhendo o ventre de uma moça chamada Maria para ele se achegar ao homem. Evangelho é estrebaria, é manjedoura. Evangelho é o verbo se fazendo carne e tabernaculando, habitando entre nós. Enquanto a religião foi o homem numa tentativa muito grande, num esforço, num empenho de sacrifícios, de se aproximar de Deus, a graça é Deus se aproximando do homem e dizendo: você não precisa fazer nada, eu estou te alcançando. Isso é graça. É um favor imerecido. É Deus buscando o homem. É Deus buscando o homem. Uma vez uns amigos meus me chamaram para visitar um cara que ele estava naquela saída que tem quando a pessoa cumpre prisão, né? E aí nós marcamos de se encontrar na igreja e ele estava lá esperando para eu falar do evangelho para ele. E aí eu pensei que ia ser na igreja, mas não era na igreja. Era num bairro, lá em Diadema, e aí nós fomos lá, paramos o carro, andamos. Sabe quando você vai descendo as vielas assim? Foi descendo uma viela, descendo outra, descendo outra, descendo outra. E aí entrou numa casa assim, parecia lá num porão assim, lá estava ele. Irmão, isso é graça, é Deus buscando o homem lá onde ele está. No meio do seu pecado, escondido, com medo. E Deus vai lá onde o homem está. E só existe essa notícia no Evangelho, nas Escrituras. Porque todas as outras religiões, os homens estão se esforçando para conseguir se aproximar de Deus. No budismo, por exemplo, eles têm lá um caminho chamado Caminho dos 8 Passos, em que o homem tem que cumprir esses 8 passos para conseguir se aproximar do que eles chamam de sagrado. No hinduísmo você tem o karma. O espiritismo ele diz o seguinte, que fora da caridade, Allan Kardec diz que fora da caridade não há salvação. No islamismo, os muçulmanos têm que conseguir praticar o código muçulmano. No judaísmo, nós sabemos que existem mais de 600 mandamentos para eles cumprir, para ficar quites com Deus. No catolicismo, a gente tem ali a doutrina do purgatório, que a pessoa precisa passar por um processo de purificação, e em todas as religiões nós conseguimos perceber isso, que o homem tem que pagar o preço, custa para o homem se aproximar de Deus, custa para o homem ser perdoado por Deus, mas só no Evangelho Deus perdoa o homem, sem ele precisar olhar para suas obras. Só no Evangelho nós nos aproximamos de Deus como estamos, sujos nos nossos pecados. Só no Evangelho Deus encontra o homem como ele está. Irmãos, Mateus 21, Jesus Cristo disse que as prostitutas e os publicanos, eles entrarão no reino de Deus primeiro do que os religiosos. Isso é graça, é evangelho. Lucas capítulo 14, Jesus Cristo conta uma parábola. Um homem muito rico quer dar uma festa. E esse homem pega os seus empregados e falam: vão, convidem os nobres. E os nobres estão cheios de desculpas. Estão muito atarefados com os seus dia a dia. E recusam o convite para a festa. Os empregados voltam para esse seu senhor e dizem: olha, eles não podem vir. E aí o seu senhor diz assim: então, vão pelos becos. Não sabe o que significa isso? Busque os meus convidados nos becos, nas estradas, nas sarjetas. Isso é a graça, buscando qualquer um e em qualquer lugar. Nenhuma outra religião aceita o homem sem o seu sacrifício. Só o Evangelho aceita o homem sem as suas obras.
Nenhum outro Deus de nenhuma outra religião aceita o homem sem apresentar ao seu Deus, ao seu Senhor, medalhas, conquistas, esforços, sacrifícios, ritos. Nenhum aceita. Só Deus aceita. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos ainda mortos em nossos pecados quando Jesus Cristo morreu por nós. Efésios capítulo 2 diz que pela graça nós fomos salvos mediante a fé. E que isso não vem de nós, não vem das nossas obras. Para que nenhum homem possa se chegar diante de Deus e falar: eu consegui chegar aqui. Mentira! Foi a graça de Deus que te conduziu. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém possa se gloriar, para que ninguém possa chegar no céu e dizer: foi os meus méritos. Não foi. Foi porque eu fui um bom homem. Não foi. Foi porque eu fui ao monte. Não foi. Foi porque eu fui à igreja. Não foi por causa disso. Foi por causa de Jesus na cruz. Pela graça é que nós fomos salvos. Fomos salvos. E isso não vem de nós. Para que a gente não tenha do que se orgulhar. Isso vem de Deus. Deus decidiu salvar o homem. Irmãos, a graça de Deus, ela não tem critérios. Ela é uma boa notícia que diz que está salvando o homem. Ele está. Mediante a sua fé. Ou seja, todo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para o homem ser salvo, quando ele fazia todo esse sacrifício, ele reduzia o nosso alcance, a salvação, a um nível irredutível. Não tinha como ser mais simples. Basta a gente crer. Mediante a nossa fé em Deus, que diz que eu não mereço receber esse convite para participar dessa festa. Se você reconhece que você não é digno de estar nessa festa, que você não merece esse convite, é isso. É isso que salva o homem. É isso que salva o homem. Tem uma história que o Philip Yancey conta. Um homem tinha brigado com o seu filho lá na Espanha, em uma discussão muito calorosa, muito pesada. O seu filho o xinga de várias coisas, o humilha, e no final o filho foge, pega as suas roupas, sai de casa, vai para Madrid. E aí passa-se anos, e esse pai resolve perdoar o filho, quer encontrar o filho. E ele então pega um jornal ali da época, que era o jornal El Liberal, e ele paga uma fortuna para colocar um aviso no jornal, porque não havia internet, não havia outras maneiras. E ele coloca um aviso no jornal. O seu filho chamava Paco. Ele diz assim: Paco, encontre-se comigo no Hotel Montana, terça-feira ao meio-dia. Está tudo perdoado. Assinado seu pai. E aí, irmãos, o jornal foi publicado com aquela notícia que ninguém nunca tinha colocado isso no jornal. E Paco, na Espanha, é um nome muito comum, né? Várias pessoas naquela ocasião tinham esse nome. E quando é terça-feira, ao meio-dia, esse pai vai ao hotel de Montana encontrar o filho. Havia lá naquele hotel mais de 100 jovens, que na mesma condição do filho dele, se chamava Paco, tinha brigado com o pai e precisava do perdão do pai, e estava lá pensando que era ele. Porque o anúncio do jornal não tinha tantos detalhes.
Sabe, irmãos, as pessoas aí fora, elas estão precisando do perdão de Deus. E elas estão pensando que não são dignas de receber esse perdão. Mas Deus está procurando elas para perdoá-las. E nós somos os mensageiros que têm a notícia para dar para elas de que elas só precisam receber o perdão. Ah, não precisa mudar de vida? Não. Jesus Cristo disse para aquela mulher: eu também não te condeno. Pronto, já está perdoado. Agora, por causa do perdão, vai e não peques mais. Deus perdoa antes para que a gente possa mudar depois. É assim que Ele faz. Nas nossas relações, não. Nós estamos esperando as pessoas melhorarem, esperando as pessoas mudarem, para então, quem sabe elas merecerem nosso perdão. Isso, como eu disse no início, não é perdão. Perdão é justamente porque a gente não merece. Então, nós somos aqueles que têm essa notícia. Nós podemos chegar para os nossos vizinhos amanhã, hoje, na nossa escola, no nosso trabalho e dizer: olha, eu estava preso nos meus pecados, eu estava sujo e Jesus Cristo me lavou, e se Jesus Cristo me salvou, significa que Ele está salvando qualquer um. Qualquer um. Nós somos esses que têm essa notícia, irmãos. E o que a gente precisa fazer é conseguir, através de Jesus Cristo, nos enxergar como realmente nós somos, pecadores. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente inutilmente acredita que, olha, peraí, a minha vida é assim, uma parte de mim é ruim, mas a outra parte até que é boa. Todas as vezes que eu olhei para a minha vida e cheguei a essa conclusão de que uma parte de mim era ruim e que a outra parte era boa, eu quase me perdi. Porque não é verdade, é mentira. Uma parte de mim é ruim e a outra parte minha também é ruim, e por causa disso eu careço da graça de Jesus Cristo para me segurar nas suas mãos e me perdoar, e me receber, e me aceitar. Porque por causa da graça de Jesus Cristo, Deus está dizendo para todos: vindes benditos do meu Pai. É por causa da graça dele que nós estamos sendo aceitos por Jesus Cristo. E uma outra coisa que a graça de Jesus Cristo está fazendo, ela está aumentando a quantidade de irmãos que nós temos a todo tempo. A todo tempo, a graça está aumentando a nossa quantidade de irmãos. Já parou para pensar nisso? Talvez hoje nós somos, sei lá, alguns milhões, amanhã vamos ser mais um pouco, amanhã mais um pouco. A todo tempo, Jesus Cristo está salvando. E nós estamos ganhando aqui mais um irmão. E quando nós somos salvos, Jesus Cristo nos adota como filho. Somos filhos adotivos. Durante algum tempo, nas minhas reflexões, eu ficava um pouco estranhando isso. Olha, como assim, né? Sou filho adotivo? Será que eu não poderia ser filho, né, como filho da mesma essência de Deus? Mas não, na mesma essência, primogênito é só Cristo. Nós somos filhos adotivos. Mas eu fiquei pensando uma coisa, e você deve concordar comigo. Existem filhos indesejados, filhos naturais indesejados. Concorda? Existem filhos naturais que foram indesejados. São amados, mas não estavam na programação, né? Às vezes é o quarto filho, é o quinto, é o terceiro. Foi indesejado, é um filho natural, mas foi indesejado. Não estava planejado. Agora, você nunca vai ouvir na história de uma família que resolveu adotar uma criança e esse ser um filho indesejado. Então, quando nós somos filhos de Deus, adotivos por Ele,
lembre-se disso, você é um filho amado, desejado pelo próprio Deus. Ele desejou ter você como filho. Desejou, com a sua graça, ter você do jeito que você é, como filho. E por causa da sua graça, Tito capítulo 2 diz isso, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça salva e depois o que ela faz? Ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões infames. Então a graça não é só para nos resgatar, é para nos incitar a sermos melhores do que nós somos. Se não, do contrário, seria uma graça barata. Seria uma graça barata, em que nós somos salvos, mas nós não precisamos mais agora fazer nada. Podemos ficar presos em nossos pecados. Não. A graça nos salva e depois ela nos ensina, ela nos impulsiona a ter uma vida piedosa. E não importa quem seja o homem, não importa em qual situação ele esteja. Ah, mas aquele dali é impossível ele ser salvo. Esquece isso, não é impossível. Paulo diz que aonde abundou o pecado, super abundou a graça salvadora de Deus. Que Deus possa nos fazer durante essa semana refletir mais acerca dessa graça poderosa que nos recebe no seu reino, amém? Vamos nos colocar em pé e fazer uma oração?